Bom dia a todas e todos. Queria primeiro justificar a ausência do nosso secretário, mas ele está em Angola, foi dar uma palestra na Universidade de Luanda sobre mudanças climáticas, então hoje estou aqui como secretária em substituição. Vamos dar início à 117ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Informo que a reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Secretaria de Mudanças Climáticas e o registro de presença é realizado por meio do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp, convite da reunião. Muito importante que todos vocês preencham esse formulário para que a gente possa computar a presença de vocês na ata. Vamos agora colocar em aprovação a ata da 116ª reunião, enviada no convite da reunião. Alguém tem algo a comentar? Não? Então, está aprovada a ata, será publicada. E apresentando agora a ordem do dia, primeira integração multinível com cidades brasileiras na implementação de planos de ação climáticas locais, pela Prefeitura de Recife, aqui representada pelo Rômulo Faria. Ele vai apresentar o PLAC de Recife e o programa MOClima, Monitoramento das Ações de Estratégias Climáticas, e, em seguida, a integração multinível com a academia. Quem representa é a Bruna Dalla Verde de Souza, que vai falar sobre a sistematização dos planos de adaptação climática para ondas de calor e o caso da cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, e eu passo a palavra agora para o Rômulo. Você tem entre 20 e 25 minutos, Rômulo, para apresentar. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui participando dessa reunião. É muito lisonjeiro para o Recife estar integrando essa comunicação com outras cidades, sobretudo após o convite de São Paulo, para que a gente integrasse esse processo. Então, queria inicialmente me apresentar. Meu nome é Rômulo, eu sou advogado de formação, eu estou na Secretaria de Meio Ambiente do Recife desde 2013 e, ao longo desse período, pude participar e presenciar uma grande evolução nessa temática de mudanças climáticas, da qual eu pretendo muito rapidamente, tentando respeitar ao máximo tempo, talvez até nem eu use todo, para fazer uma breve digressão da evolução do Recife em relação a esse tema, até chegar no nosso Plano Local de Ação Climática, o PLAC, e aquilo que nos trouxe aqui de forma mais presente, que é o monitoramento disso, o monitoramento das ações do PLAC. Então, pois não, nós estamos nessa gestão desde 2013, ainda em 2013, por determinação do prefeito à época, se deu um enfoque bastante grande nessa temática. Em 2013 ainda foi criado o Grupo Executivo sobre Mudanças Climáticas e o Conselho sobre Mudanças Climáticas da cidade de Recife. Em 2014, nós fizemos nossa primeira legislação específica sobre isso, que à época se chamava um plano de adaptação um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. Isso foi evoluindo, ao longo dos anos, várias ações menores ou maiores foram sendo implementadas a nível de inventário, e após o nosso terceiro inventário, nós finalmente conseguimos fazer o Plano Local de Ação Climática. Em 2020, ele foi publicado, passou a vigorar na cidade, e nós, desde então, estamos na execução desse plano. Um incômodo que surgiu, natural, inclusive, do início da execução do plano, foi a efetiva verificação dos efeitos daquele plano, que por hora era um documento, obviamente feito a muitas mãos e
de acordo com vários compromissos assumidos pela cidade, mas era uma necessidade, era um incômodo que nós tínhamos aqui de transformar em resultados práticos e incríveis e verificáveis aquilo que estava sendo proposto no plano. Então, daí surgiu a ideia do MOCLIMA, como foi chamado, que é o monitoramento dos planos que vêm traçados no nosso plaque, medidas que vêm traçadas no nosso plaque. O nosso plaque de 2020, ele é, se não for o primeiro, um dos primeiros, né, de cidade. Nós bebemos muito provavelmente das mesmas fontes, afinal ele foi feito em parceria com o ICLEI, várias outras entidades que permearam essas mãos que criaram os plaques, pelo menos até então, feitos no Brasil. E ele vai muito numa sistemática de eixos, que eu acho que não muda muito, pelo menos os macros não mudam muito de cidade para cidade, mas que vão nortear as questões que serão executadas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E aí eu vou apresentar aqui para vocês, me permita abrir uma brevíssima apresentação. Eu acho que muito mais importante, inclusive, do que uma apresentação propriamente dita. Aqui nós estamos, me permito a falta de formalidade, mas tenho certeza que nós estamos aqui de pessoas muito entendidas do assunto. Então, não é uma apresentação para leigos. Partindo do pressuposto que nós temos já um entendimento muito claro, afinal, esse conselho é temático nesse sentido, fiz uma prestação absolutamente direta, objetiva, para que a gente inicie, na verdade, a discussão e que possa entender de forma muito ampla como é que funciona essa ligação entre o plano de ação climática, o plano nacional de ação climática e o nosso denominado MOCLIMA. Vou aqui fazer um compartilhamento de tela. Está aparecendo para todos? Sim, estamos vendo, Romo. Então, aqui eu vou iniciar. São abas bem recheadas de informação. Obviamente que eu vou disponibilizar tanto a apresentação como o próprio documento. Eu cheguei a encaminhar previamente o documento denso e completo sobre o MOCLIMA, um documento relativamente extenso, são 77 folhas, se eu não me engano. E aí eu gostaria muito que a gente pudesse compartilhar desse conhecimento. Né? Tanto a apresentação como o documento será encaminhado para todos os membros. Eu vou iniciar aqui, se me permite. Então, esse é um monitoramento de ações estratégicas climáticas do Recife, chamamos de MOCLIMA. Ele foi criado dentro do que eu tinha explicado inicialmente, do Grupo Executivo de Sustentabilidade Climática. Romo, licença rapidinho. Só queria perguntar aos demais participantes, aos membros aqui do comitê, se todos conseguem ouvir bem, porque para a gente está falhando um pouquinho aqui o áudio. Aí eu só queria conferir que os demais eles estão ouvindo. Está um pouco abafado, mas dá para escutar perfeitamente, sim. Tá bom. Vou tentar mudar aqui a altura, então. Tá. Mas pode prosseguir, então. Pois não. Então, isso foi criado dentro do Grupo Executivo de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas do Recife, o GECLIMA. É um grupo criado ainda em 2013 e que vem capitaneando internamente dentro da prefeitura, né? Esse grupo ele é presidido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife e é ele que capitaneia essa temática dentro da prefeitura do Recife. Então, apresentar para vocês, essa aqui é uma folha do nosso Plano Local de Ação Climática do Recife. Ele traz, como eu tinha dito, de forma muito objetiva, 4 eixos, né?
precisam ser tratados e estratégias dentro de cada um desses eixos, né? Nossos famosos mobilidade, saneamento, energia e resiliência. E aí o plano traz estratégias, indicadores para o nosso objetivo, que é o de 2050, a neutralidade na emissão de gases de efeito estufa, né? E aí surge o Moclima. O Moclima, ele é desenvolvido sobre a ótica de que esses 4 grandes temas, esses 4 grandes bases, é que vão trazer aquilo que tanto nos incomodava de verificar na prática como está se saindo a execução do plano, né? Então, inicialmente, ele parte de planos e estudos, vários que vão sendo trazidos ao longo do tempo, mas principalmente a análise de risco de vulnerabilidade climática do município de Recife, obviamente o PLAC e o Plano de Adaptação Setorial do Recife, que é um plano estratégico interno para que todos os órgãos da prefeitura possam se adequar às metas que foram estabelecidas. O Moclima ele necessitava também de metodologia, de como isso seria medido, de como isso seria transformado em dados palpáveis e, obviamente, verificáveis, tanto para conhecimento da população como para o auxílio na tomada de decisão dos gestores, né, das pastas, né? Então, ele traz dados, ele traz principalmente como transformar esses dados brutos em dados relevantes para aquilo que nós pretendemos, de onde vêm essas fontes e que tipo de metodologia vai ser utilizada para fazer o cálculo daquilo que se pretende, né? Obviamente, isso tudo muito linkado com os compromissos climáticos, seja de natureza nacional ou internacional, seja de natureza, inclusive, interna, porque nós temos nossos compromissos climáticos internos, na prefeitura também. E aí, combinando, obviamente, com produtos tecnológicos, que no mundo que a gente vive hoje, tudo é muito mais facilitado quando a gente tem um acesso rápido e fácil para identificar as informações propriamente ditas, né? Então, aí a gente criou dashboards, aplicativos, isso tudo dentro de um banco de dados próprio da prefeitura, dentro de servidores próprios, então, sem a necessidade de estar dependendo de servidores externos, e, obviamente, coisas mais pontuais, como sensores atmosféricos e questões menores que auxiliam todo esse processo. E aí, nesse desenvolvimento, como eu tinha falado, a gente tem os planos, os estudos, as análises que são feitas para que a gente consiga caminhar para as metodologias, né? Então, nós utilizamos metodologias que são muito aceitas e muito utilizadas no mundo como um todo, né? Cálculo de emissão de gás de efeito estufa, a conversão para tonelada equivalente de CO2, essa conversão tanto de petróleo como de outras fontes. Então, nós temos um apanhado de metodologias já criadas e a gente utilizou todas elas para chegar na metodologia que a gente tivesse de forma muito objetiva para gerar uma informação, além de correta, além de poder ser muito fácil de apropriação pela população, que tivesse justificativa técnica, científica para tal, né? E aí está exemplo de todos os nossos parceiros e compromissos climáticos que foram feitos ao longo desses anos. Todos eles estão, obviamente, no norte de intenção das reduções que Recife propôs e se obrigou a fazê-lo. E aí, finalmente, os produtos tecnológicos que são resultados de toda essa coleta de informação, transformação desses dados, uso da metodologia de cálculo para gerar informações de fácil leitura, de fácil apropriação por todo mundo. Nesse contexto, a gente criou esse fluxo de monitoramento, né? Fluxo bem simples, mas é aquilo que eu já tinha dito, né? Coletar informação, trazer o que tem do inventário, aí sim utilizar da expertise
técnica nossa para transformação dessas informações e dos objetivos do PLAC e das informações que são tanto trazidas para nós como produzidas internamente em cálculos e estratégias de monitoramento das emissões, né? Então, dentro dos 4 eixos de energia, saneamento, mobilidade e resiliência, a gente tem um explicativo, óbvio, e aí cria-se. Eu estou tentando ser bem abrangente aqui, tá? Mas, como eu disse, a gente tem um documento muito mais detalhado que traz isso de forma que não caberia numa apresentação como essa. Mas, obviamente, a gente pode conversar, dependendo do interesse de vocês, sobre isso muito. Mas, assim, a gente traz um dashboard de monitoramento. Nós temos a nossa meta, né? Até 2050, que seria suficiente para transformar o Recife em uma cidade neutra em emissão de CO2. Então, essa meta ela é acompanhada em tempo real, ela traz todas as ações que são salutares para isso, né? Dentro de cada um dos eixos. Vocês vão verificar que aqui está um pouco pequeno, mas vai dar para entender bem. Aqui é um macro daquilo, nosso reloginho do objetivo, tanto em números brutos de CO2 reduzido, compensado, quer que seja, como ações propriamente ditas que são necessárias para a execução do plano e aos poucos vão sendo concluídas, né? Cada uma dessas ações tem seu próprio monitoramento, aqui tudo pode ser filtrado. Eu quero só sobre mobilidade, eu quero sobre saneamento, eu quero sobre energia, eu quero fazer um monitoramento temporal. Tudo isso pode ser feito dentro do nosso dashboard, que tem acesso livre web. E aí, a gente chega propriamente da metodologia. A metodologia, desde o começo, nós entendemos que ela precisava ser uma metodologia muito simples, de fácil entendimento por qualquer um. E, de fato, a gente conseguiu fazer uma metodologia muito simples, né? É uma metodologia onde existe a ação, e de exemplo, né, a gente trouxe aqui de saneamento, e depois a disposição de resíduo em aterro, né, a redução disso, tanto o indicador da ação com o explicativo de onde vem, quem produz, como se apura isso, faz o cálculo e chega no cálculo propriamente da redução, né? Então, a gente está tratando aqui de números brutos de disposição de resíduo e na transformação do que significa isso na redução da emissão. E aí a gente tem todo o explicativo e monitoramento dessa questão. Isso tudo no Moclima, isso tudo representado no dashboard. E aí a gente chega a números muito precisos, dentro, obviamente, de uma margem necessária de erro, mas números muito precisos para que a gente monitore ação por ação, que vai gerar metas por metas, e nos eixos vão sendo percentualmente monitorados o atendimento ao PLAC. Outra coisa que nós entendemos que é muito importante, além da redução propriamente dita, é o principal interesse dessa temática que nós estamos aqui, é a necessária compensação daquela redução que naturalmente existirá. E aí a gente, em Recife, criou uma estratégia de monitoramento da área verde, né? Como ela está, e como ela se propõe a ser acrescida, se ela eventualmente está sendo diminuída. Chegamos aos números absolutos e percentuais daquilo que Recife pode ser considerado verde ou não. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente percebeu que as cidades em si, elas têm característica de dizer, minha cidade é muito verde, ou a minha cidade não é verde. A cidade precisa de muito mais água, é muito árida. E isso no Brasil todo é bastante... Está na boca do povo, sabe? Todo mundo tem sua opinião sobre isso. Mas poucas são as cidades que, de fato, existe um inventário do que é. Quando você trata com vários gestores ambientais do Brasil, eles costumam dizer, não, a gente precisa de uma estratégia de aumentar a área verde, o que é maravilhoso, todos nós concordamos com isso. Mas a pergunta é, será que sua área verde está tão aquém do que é necessário? Será que isso é muito
árido. E o inverso também é bem verdade. Não, a minha cidade é muito arborizada. Será? Existe esse inventário, existe essa preocupação de saber de fato onde esse conceito de muito arborizada se conecta com os números técnicos que possam ser verificados. E a gente chegou a esses números de Recife, na base de 2021, quando a gente terminou esse trabalho. E aí a gente tem esses números aí que vou deixar para vocês interpretarem se são bons ou ruins, mas nós temos muito orgulho de dizer que Recife, por exemplo, tem 38% de todo o seu território que são unidades de conservação, são protegidas na categoria de unidade de conservação. E temos mais de 40% da área da cidade, que é uma cidade 100% urbana, tá? A gente não tem área rural. Apesar de ser uma cidade 100% urbana, nós temos mais de 41% da cidade considerados de área verde. Então, isso é um número bom ou ruim, nós consideramos bons, mas é extremamente necessário ter esse ponto de partida para entender, inclusive, como se faz a compensação das emissões existentes, né? Principalmente no que diz respeito à energia. Então, se em 2050 a gente quer ser neutro, a gente sabe que, em que pese haver uma redução do consumo de energia ou de fontes diferentes no consumo de energia, aí a gente ainda assim tem que acrescer a área verde ou tem que manter a área verde. Para a gente ter essa noção, a gente precisa saber quanta área verde a gente tem. Virar algo simplório, do tipo, mas Recife plantou 10 mil árvores. Ok, mas quantas árvores se perderam nesse período? Só para dar um exemplo, obviamente fictício, mas é isso. Então, a gente tem sentiu a necessidade de fazer esse monitoramento também da área verde, iniciou com o que Recife de fato tem, no fim das contas, e aí a gente chega propriamente no monitoramento. Esse aí é um aplicativo criado internamente pela prefeitura, pelos técnicos da Secretaria de parceria com a empresa municipal de informática da prefeitura. Não houve uma contratação externa. Então, como vocês podem ver, e aí eu me permito dizer, é um visual simples, um visual até certo ponto arcaico, mas foi o caminho melhor que a gente conseguiu encontrar para, de fato, tirar isso do papel, sabe? Nós temos informações muito bem explicadas, cada uma das metas e ações estão aqui colocadas. Eu tinha dito, você pode fazer um filtro daquilo que se quer, daquilo que se pretende. Cada uma dessas metas estão identificadas e como elas estão sendo abordadas e como estão sendo verificadas. Então, eu pretendia fazer uma apresentação bem simples. Acho consegui, não sei se está no meu tempo, mas é isso. Isso é um complemento do clima, visto do ponto de vista do nosso dashboard, né? E também, da mesma forma, as ações elas são monitoradas de forma mais booleana, né? De sim ou não. Então, se sim, nós temos uma ação completada, se não, nós precisamos completar, e aí nós vamos monitorando cada um desses programas e metas que foram colocadas para cada um desses programas, né? Então, aqui nós temos a linha de circulação do clima, nós temos inventário de gases de efeito estufa, semana do lixo zero, e a gente vai promovendo essas ações que vão sendo, em tempo real, atualizadas e vão sendo monitoradas por todos. Então, era essa a apresentação inicial que eu queria fazer. E agradecer de toda forma, me pôr absolutamente à disposição. Como eu disse inicialmente, nós temos tanto o documento do PLAC como do MOCLIMA, de forma completa, vai ser disponibilizado para todos vocês. São documentos relativamente grandes, mas eu acho que vale a pena a leitura. E Recife, como sempre, continua à disposição para que a gente trate dessa temática, porque isso é muito caro a nós, como habitantes desse planeta, mas, sobretudo, a nós, da cidade do Recife, que somos bem impactados pela
pela mudança climática em vários níveis, mas o aumento do nível do mar é um deles, e a gente já vem sofrendo, também percebendo os efeitos da mudança de forma muito próxima. Todos nós, obviamente, mas é bom deixar esse adendo e nós estamos sendo bem impactados nessa questão. Então, mais uma vez, eu agradeço. Se eu passei um pouquinho do tempo, peço perdão, fico absolutamente, eu, como a prefeitura, à disposição de todos vocês, para qualquer conversa, dúvida ou qualquer momento posterior que se faça necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, Rômulo, parabéns pelo trabalho. Eu imagino o carinho que vocês têm aí pelo plano de vocês, é o mesmo sentimento que nós aqui de São Paulo também temos pelo nosso Plano Clima. E queria dizer que essa apresentação vai ficar à disposição, vai ser encaminhada para vocês. Queria saber se alguém tem algum comentário, se puder levantar a mão. Posso? Pode, por favor. Bom, vou inaugurar aqui as perguntas, então. Parabéns pela apresentação. Parabéns por ter feito essa plataforma interna, né? Eu acho que isso contribui muito para o monitoramento e para a transparência. Eu queria saber de você duas questões. A primeira é o desafio, né, dessa alimentação dessa plataforma. Então, como que é esse fluxo, né, que você fala que é em tempo real? Quem são os responsáveis por alimentar a plataforma? Como vocês criaram essa governança, né? Então, qual é a periodicidade, por exemplo, se vocês têm informação sobre diversas ações, sobre trânsito, sobre lixo, etc. Como que isso é colocado na plataforma? Quem que coloca? É a primeira pergunta, né? E a periodicidade. E a segunda que você falasse um pouco mais dessa governança, né? Para quebrar as ilhas departamentais, fazer essa integração toda. Como é que vocês fizeram isso? Você pode dar aí alguma dica de ouro para a gente? Vou tentar. Bom, inicialmente, essa plataforma ela é alimentada por uma equipe interna, foi criada, tem um setor específico dentro da secretaria, focado apenas nisso. Quando eu digo apenas nisso, no monitoramento das ações. O tratamento dessas informações é feito da seguinte forma, porque nós temos várias formas de receber informações. Estruturas de grandes grupos, eu diria. Nós temos o primeiro grupo, que são a coleta de dados que são abertos, vários dados que interessam a execução do clima, a execução do PLAC e o MOClima, eles são dados abertos, também de plataformas públicas, e a gente consegue fazer uma integração dessas plataformas de coleta de dados, e dependendo da ação, elas são feitas em tempo real, por exemplo, todo dia ou algumas de semana em semana, de acordo com a atualização que essas plataformas trazem para a gente. São plataformas de acesso fácil. O segundo grande grupo são estratégias de parceria que foram criadas sobre os detentores dos dados. Vou dar aqui dois exemplos. Nós temos a fornecedora de energia, nós temos a empresa que fornece água e captação de esgoto. Eles têm sistemas internos de monitoramento daquilo que está sendo oferecido, por exemplo, a coleta de esgoto a mais e o fornecimento de energia que advém do mercado livre de fontes renováveis, sobretudo solar e eólica. Esses sistemas internos deles, nós fizemos parceria para que nós pudéssemos ter acesso, não por emissão de relatório por ele, mas também em tempo real. Eles criaram, obviamente, a gente tem uma estratégia digital em que os dados que são interessantes para nós, obviamente, criar um acesso portal da plataforma para a gente, mas os dados que são importantes para nós podem ser colocados para nós como poder público, obviamente respeitado todas as regras da legislação de tratamento de dados sensíveis, por exemplo. Eles são, assim que são atualizados na plataforma interna da empresa de energia e da empresa de coleta de esgoto, nós trazemos para o nosso sistema interno, também criado internamente, de forma muito simples, assim,
sou exatamente da área de informática, mas as informações elas são trazidas para um tipo de planilha, ela não é exatamente uma planilha, mas é um aplicativo em que já automaticamente transforma no dado que a gente precisa colocar no dashboard. Então, em tempo real. Então, esses dois primeiros grupos, tanto os dados abertos como as parcerias, elas não necessitam de tratamento humano o tempo todo. Então, o próprio sistema já faz isso quase que automaticamente. Obviamente, nós temos o trabalho de criar essa solução digital para isso e o sistema já traz automaticamente. E temos o terceiro grupo, que aí é envio de informações propriamente ditas. Então, várias outras secretarias da Prefeitura do Recife precisam nos informar. Dependendo do serviço, nós temos periodicidade mensal ou talvez até anual. Essa que eu apresentei, inclusive, a título de exemplo, é a redução de envio de resíduos para aterro. Ela é uma periodicidade anual, porque é assim que se faz a contratação do ponto de vista da coleta de resíduos da Prefeitura. Então, esse terceiro grupo de dados, ele é de fato aquele que necessita de um trabalho mais manual. E aí isso é feito internamente dentro da secretaria, pessoas específicas que vão trazer esses dados, vão alimentar aquele mesmo aplicativo criado para o tratamento desses dados e ele vai gerar automaticamente a informação e o cálculo para ser disponibilizado também automaticamente no dashboard. Então, quando eu falo de tempo real, é isso. Nós temos muita coisa automatizada. Os dois primeiros grupos são automatizados e o terceiro grupo nós temos um tratamento humano, mas é só para coletar os dados, que são dados que muitas vezes vêm numa planilha, muitas vezes vêm num contrato, muitas vezes vêm numa nota fiscal, e a gente pega esse dado, coloca no nosso aplicativo e ele transforma a informação que a gente precisa. Então, respondendo a tua primeira pergunta, é isso. E sobre a governança interna, se eu entendi bem, entendi errado, como nós conseguimos vencer isso, foi da forma que até onde eu sei é a única que funciona, que é determinação propriamente legal, gerencial, e está com punições. Nós temos aqui, foi criado faz 16 anos, um sistema de monitoramento interno de gestão. Veio do estado de Pernambuco, foi adotado pela Prefeitura ainda em 2013, e que todo secretário, todo gerente, até o chefe de setor, responsável por algo muito, muito específico, ele está nessa plataforma de monitoramento que gera as famosas bolinhas verdes, laranjas e vermelhas. Então, nós temos metas que são acompanhadas. Isso está, eu costumo dizer, isso está na tela do prefeito. Tem uma tela só para isso. Ele vai clicar lá em meio ambiente e vai dizer que Rômulo, no meu caso, tem essas metas e ele vai verificar se a bolinha dele está verde, se ela está sendo cumprida periodicamente, se está laranja porque está atrasado, se está vermelha porque não foi cumprida. Isso tudo advém de legislação. Como eu disse, desde 2013 nós criamos legislações e planos internos, mediante ou lei ou decreto, propriamente dito, para obrigar todas as estruturas da prefeitura a seguir com esses planos. E quando isso era descumprido ou atrasado por um momento, isso levava a um descumprimento da legislação, isso levava aquela bolinha vermelha lá. E o restante vocês devem imaginar. Então, realmente, foi assim que funcionou. Isso no começo. Então, obviamente, a gente está falando aí de 12 anos, né? 12 anos depois, isso meio que já está automatizado na cabeça dos gestores. Não é só o medo da bolinha vermelha. Mas isso já faz parte, né? Nós temos gestores na prefeitura que isso está absolutamente difundido. Essa resistência do que, essas coisas de meio ambiente aí, por exemplo, Secretaria de Infraestrutura, que é muito focada em obra, não, essas coisas de meio ambiente aí a gente deixa para depois. Isso, ao longo dos anos, foi sendo vencido na Prefeitura do Recife. Isso, pelo contrário, o meio ambiente e essa temática de mudanças climáticas, de redução, ela é tratada de forma gerencial desde o prefeito, porque é uma obrigação legal, inclusive. As leis não foram
e até onde eu sei não se pretende serem revogadas. Então, é uma obrigação legal de que todas as estruturas inerentes a essa temática elas estejam cumprindo com aquilo que está programado. Não vou aqui dizer que isso tudo é perfeito e nunca saiu do plano, mas isso é pontual, de fato. Conseguiu, ao longo desses anos, criar uma política de interesse sobre esse tema e necessidade de cumprimento daquilo que está programado para cada uma das estruturas, que foi muito bem aceita, no fim das contas. Obrigada, Rômulo. Eu vou passar a palavra para a Laura. Só queria pedir para, assim, na resposta, ser um pouquinho mais conciso, porque a gente ainda tem mais uma pauta, só para dar tempo aí da gente cumprir as duas pautas. Então, por favor, Laura. Obrigada, Luciana. Bom dia, Rômulo. Obrigada pela apresentação, adorei ver. E eu queria virar a pauta. A minha pergunta para você é a seguinte: você referiu que a subida do nível do mar em Recife já é perceptível, e eu queria saber duas coisas. Como é a reação da população frente à prefeitura? E, em segundo lugar, como se comporta o mercado imobiliário, os agentes do mercado imobiliário, frente a essa situação em relação à prefeitura? Vamos lá, tentar ser bem mais conciso, apesar de ser uma pergunta bem complexa. Começando pelo final. O mercado imobiliário, ele tem um direcionamento, já pensando nisso. Como eu disse, como existe uma integração legislativa, nós temos um plano diretor recente, 2021, que começou a vigorar. Esse plano diretor, uma das bases que fizeram era justamente a resiliência quanto ao aumento do nível do mar. Então, o direcionamento de estratégias de crescimento imobiliário na cidade já tem esse eixo muito forte. Então, o eixo de desenvolvimento das cidades nos grandes corredores, que estão mais protegidos, digamos assim, pelo menos desses primeiros anos de aumento do nível do mar, é aquilo que foi direcionado, com vista legal, para o desenvolvimento da cidade. E o mercado imobiliário recifense, por incrível que pareça, ele é muito parceiro nesse sentido. Eles entenderam que não adianta muito brigar com a prefeitura, porque, obviamente, que existe uma discussão aqui ou ali, mas existe uma parceria naquilo que a gente quer que o mercado imobiliário exista, ele seja forte. Nós temos um déficit habitacional no Recife muito grande, a gente precisa que isso se desenvolva. Então, tanto tecnologias que advém de certificação sustentável que foi criada na prefeitura, então, construções que têm tecnologias que podem melhorar a resiliência quanto à elevação do nível do mar, quanto a eventuais alagamentos em maior escala, ele tem uma nota na certificação que vai gerar benefícios para o mercado imobiliário. Então, essa parceria existe. Todo mundo sai ganhando se a construção for feita numa área mais resistente a isso e com tecnologias mais próprias para esse tipo de enfrentamento, né? E a primeira pergunta, como é que a população vê em relação a isso? Bom, eu acho que aí a população recifense, ela é consciente de que nós de Recife temos um problema. A cidade do Recife é abaixo do nível do mar. Bom, então, qualquer chuvinha, nós temos aqui alagamentos que ocorrem sem chuva, para vocês terem ideia. Só porque o nível do mar foi um pouquinho mais acima do que o ordinário, nós temos alagamentos em vários pontos da cidade. Obviamente que a prefeitura tem um trabalho de macro drenagem que interfere nisso, mas ainda assim é um desafio grande, não posso negar. Fazer com que a população entenda que boa parte dos problemas da drenagem, quando isso acontece, é decorrente de depósito irregular de resíduo. E isso é um trabalho constante de educação ambiental, um trabalho constante de serviços realmente de engenharia, para que isso minimize essa fragilidade que o Recife já tem e é inerente à sua fundação. Obrigada, Rômulo. Mais alguma pergunta? Podemos ir para outra pauta? Então, Rômulo, mais uma vez, muito obrigada. O Moacir, por favor, só peço que seja bem breve.
É bem rápido. É o seguinte, o Rômulo, eu não sei, a gente vem falando muito sobre essa questão de. Você acaba de dizer que essa questão dos alagamentos, tal, ele tem as soluções de engenharia, tal, né? Porque é mais essa área da cidade ela é abaixo do nível, tal. A pergunta que eu faço é o seguinte: a gente tem falado e ouvido muito falar que o nosso o trabalho, a preparação, as propostas, né, de medidas de adaptação, elas devem estar baseadas em processos e perfis baseados na natureza, certo? Recentemente eu tive em Maceió e aquela coisa da invasão, né, da maré e do mar na área litorânea, levou eles a fazerem um trabalho de adaptação, né, aí, entre aspas, né, um enorme de um muro ao longo de um pedaço ali da praia, bem ali próximo da área central. E isso é o que a gente tem visto recorrentemente. Além disso, assim, vocês têm em mente ou têm pensado em algumas soluções ou têm visto alguma solução para esse caso, né, de adaptação ao caso da subida e desses batimentos que tem no litoral, que não seja simplesmente fazer esses muros enormes e caríssimos que são feitos e com o impacto que tem ali? Bom, se eu tivesse 50 minutos, eu falaria sobre isso, mas vamos tentar em meio minuto. Nós temos um projeto Orla, que ele não incorpora muros. É um projeto tecnicamente muito pensado nessa questão da adaptação. Tem engorda de praia, tem várias outras tecnologias. Eu não sou da área da engenharia, fica mais complicado de detalhar, mas o Recife não está tratando esse tratamento com muros. Pelo contrário, a gente foi buscar uma tecnologia que seja mais adequada para esse impacto. E o nosso projeto Orla ele é bem interessante, já iniciou, já tem licitação na rua, e é uma coisa bem legal. Acho que vai ser um bom exemplo. A gente pegou vários exemplos de várias cidades, o melhor exemplo de várias cidades incorporou no projeto, que ele é bem interessante, mas ele não tem um grande muro. E ele é bem... Sem querer fazer autopropaganda, mas a ideia era fazer realmente um projeto que tivesse menos impacto negativo e, ao mesmo tempo, pudesse fazer uma proteção maior. Além de projetos muito mais estruturantes, que não dizem respeito propriamente à praia, mas aos rios que cortam a cidade. Recentemente, nós iniciamos várias obras de um grande projeto chamado Promorá, Recife, que foi uma captação do BID, de mais de R$1 bilhão, que já iniciou a execução, e nós temos a expectativa de que boa parte da área mais vulnerável da cidade, área inclusive de poder aquisitivo menor, bastante vulnerável por habitações irregulares e de menor resiliência, que ela será grande impactada positivamente nesse projeto. Então, a bacia do rio TGPO, que é o nome desse porta-cidade também, ela será absolutamente reformulada e está sendo, na verdade, um projeto interessante de enfrentamento das mudanças climáticas. E não diz respeito propriamente à praia. Respondido, Marcelo. Ok. Então, obrigada, Rômulo, obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho. E vamos dar andamento aqui à nossa pauta. Então, eu convido a Bruna Dalla Verde de Souza para falar sobre a sistematização dos planos de adaptação climática para ondas de calor e o caso da cidade de São Paulo. A Bruna é da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, Bruna, por favor, você tem 20 minutos. Perfeito. Bom dia, vocês me escutam, me veem? Sim, tudo perfeito. Sim, perfeito. Obrigada, Luciana. A princípio, né, gostaria de agradecer a esse espaço, agradecer a Ciclima pelo convite. Acho que essa aproximação com as produções acadêmicas por parte das instituições públicas é crucial para a gente enfrentar algo dessa gravidade, que é a questão das mudanças climáticas.
Bem, me apresentando, eu sou a Bruna Dalla Verde, sou arquiteta e urbanista da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Ingressei há 2 anos e meio na secretaria e nos 2 anos iniciais eu trabalhei com os parques concessionados em um outro departamento, em CGPAB, e recentemente, há 4 meses atrás, bem próximo ao meu momento de defesa da dissertação, eu coloquei a dissertação debaixo do braço e fui bater na porta da Laura, da assessoria técnica de mudanças do clima, pedindo para trabalhar juntamente com toda a equipe, por conta do meu entendimento sobre o tema. Me aproximei desse tema lá em 2018, pelo meu contato com a professora Denise, que trata do professora titular da FAUSP, que trabalha a questão do conforto urbano e, por consequência, trabalha com bastante afinco a questão das mudanças do clima. Então, desde o meu TFG até o meu mestrado, que eu iniciei em 2020, eu venho tratando desse tema. E eu vou aqui projetar a tela. Aparece para vocês a tela toda? Parece, Bruna. Obrigada, Ludmila. Clica no ocultar. Perfeito. Obrigada. Então, como mencionado, né, hoje eu vou fazer uma breve apresentação do meu mestrado. Esse mestrado, ele foi motivado por todo o histórico sobre o aumento das temperaturas, desde o contexto global até o contexto do território, dentro do território paulistano, e são inúmeros os marcos que nós temos, né? O ano de 2023 foi um ano bastante emblemático sobre essa questão, e foi o ano mais quente desde as medições de 1850, atingindo, inclusive, os limites estabelecidos superando, aliás, né, os limites estabelecidos no Acordo de Paris, de 1,5 graus, dos 2 graus. Então, foi um ano bastante emblemático, isso não só no contexto global, como também no contexto brasileiro, que a partir desse gráfico é possível observar todos os números de dias desde a década de 90 em que essa temperatura média global superou a média do período pré-industrial. E os últimos anos, né, os anos das últimas décadas, com destaque ao ano de 2023, esses limites eles foram ultrapassados, superando, como eu mencionei, 1,5 grau estabelecido. Ainda falando do contexto brasileiro, né, paralelamente a esse aumento das médias das temperaturas, sejam as temperaturas máximas e mínimas, nós também tivemos um recorde no número de ocorrências de ondas de calor, sendo que foram 9 ondas de calor em 2023, e um quinto do ano, né, 65 dias, foram afetados por essas ondas de calor. E as ondas de calor, elas afetam bastante a saúde da população de forma geral, e um estudo bastante recente, que foi publicado em janeiro de 2024, chegou ao número de aproximadamente 48 mil mortes vinculadas às ondas de calor. E é uma morte é um número que ele demora muito para aparecer, porque na causa mortes nos pacientes não aparece, né, que a causa da morte foi o calor. Então, é todo necessário um estudo de atribuição que leva bastante tempo para que se chegue a números como esses, né? Lembrando que esse número de 48 mil mortes foi no território brasileiro ao longo dos anos, entre os anos de 2000 e 2018. Isso falando do contexto brasileiro. E no contexto paulistano, o mesmo pode ser observado, né? O ano de 2023 acompanhou também as projeções e as tendências globais, e também apresentou 3 recordes, ou melhor, inúmeros recordes, apresentando em março, e o ano de 2024 já apresentou recordes também, que março desse ano registrou a maior temperatura desde 1961. E quando a gente fala de São Paulo, a gente fala de uma área majoritariamente urbana, né? E é necessário tratar da adaptação, né? Pensar no potencial adaptativo dessas cidades diante de todas essas alterações climáticas, e isso já vem sendo destacado pelo IPCC desde o seu 4º, 5º
relatório lá em 2014, e foi trazido com bastante ênfase no último relatório publicado, o 6º relatório do ano passado, em que, dentre as 10 principais diretrizes, a terceira delas menciona a necessidade de focar em medidas adaptativas, pensando nessa construção, nesse aproveitamento do potencial das cidades para a construção de soluções mais resilientes para o enfrentamento desses extremos climáticos. E aí, dado esse contexto, né, eu fiz um recorte, tendo como principal objeto de trabalho a questão das ondas de calor. E assim, para conseguir entender como esse tema tem sido tratado nos últimos planos, eu fiz a análise por meio de alguns quesitos, que eu vou explicar mais para frente, dos planos de adaptação vigentes, com foco, como eu já mencionei, nas ondas de calor. E tem todo um trajeto acadêmico, né, para o alcance desse objetivo, inclusive falando, a gente, né, fez uma construção de todo um referencial teórico sobre esse tema, que não cabe eu apresentar aqui, mas um recorte que eu acho importante trazer, a nível de balizamento, é o conceito de onda de calor, que não existe uma definição única exclusiva referente a esse tema, já que onda de calor, ela depende muito das condições meteorológicas locais de cada região. Então, o conceito de onda de calor na cidade de São Paulo é muito diferente do conceito de onda de calor numa cidade ao sul da Índia, né? Mas, pensando no contexto de São Paulo, o conceito que eu utilizei é o conceito da WMO, que é o mesmo conceito utilizado pelo IMET e pelo Ministério da Saúde, que entende ondas de calor como período de 5 dias ou consecutivos, 5 dias ou mais, né, pelo menos 5 dias, em que a temperatura média ela supera 5 graus ou mais, a temperatura média diária supera os 5 graus acima da média mensal local. Então, esse foi o conceito utilizado nesse trabalho de onda de calor. E aí, pensando em toda a metodologia para o levantamento, para toda essa análise desses planos de adaptação, a princípio eu fiz um levantamento do conceito do que é o plano de ação climática, o que é o plano de adaptação climática, e não encontrei nenhum conceito unânime na literatura científica que tratasse que definisse o que são esses documentos, né? Por outro lado, encontrei algumas instituições de referência, como o Greenpeace, a própria plataforma Adaptaclima do Ministério do Meio Ambiente, que traz alguns conceitos referentes aos planos, e foi neles que eu me embasei para conseguir, a cada documento que eu me deparei, fazer essa triagem, se ele alcançava ou não as premissas principais do que seriam esses planos, né? Feita essa definição conceitual, eu parti para a busca propriamente dita desses planos, e eu utilizei como ferramenta a internet, né? Fiz a busca por meio de palavras-chave, usei 4 idiomas diferentes para tentar abranger a maior quantidade de planos possíveis, e fiz toda essa busca ao longo do segundo semestre de 2020 até o final de 2023. E até, como recentemente tiveram muitas produções, né, o ano de 2024 tiveram inúmeras publicações sobre o tema, eu vejo que é um trabalho que ele fica muito facilmente, ele fica velho muito fácil, né, por conta dessa atualização constante, publicações constantes referentes a esse tema, né. E aí eu fiz essa seleção fiz essa busca dessa maneira que eu mencionei e fui fazendo a seleção por meio de outros critérios, fazendo com que de mais de 270 documentos que eu achei inicialmente, eu fiz a análise propriamente de 153 documentos. Esses documentos, todos os links deles estão aqui nesse QR Code, e também na própria publicação do mestrado. Lá eu trago o título, a cidade, o estado, o país, o link, para que todos que tenham interesse nesse tema tenham acesso, né? E a seleção desses documentos, dos filtros que eu utilizei, foi aquele conceito o conceito de plano de adaptação e plano de ação climática que eu mencionei anteriormente. Também retirei todos aqueles que tinham um cunho mais educativo, né, um caráter mais educativo,
e aí cheguei a esse total de planos. Como quesito de análise desses planos, né, para eu ter um norte da forma como eu iria olhar para esses planos, eu utilizei um documento que é uma nota metodológica de uma ferramenta desenvolvida pelo C40. Essa ferramenta, ela é um tipo de modelo que mensura o impacto que as ações de adaptações selecionadas, no caso, de acordo com a realidade local, teriam sobre a temperatura de superfície. Existem outros documentos, publicações do ICLEI, WRI, sobre esse tema, mas eu acabei preferindo utilizar esse documento do C40 por ele tratar de ações na escala do desenho urbano também, que era o meu principal objetivo, né? Sou arquiteto, urbanista, então, como eu quis olhar para o território e entender essas medidas adaptativas pensando no desenho territorial, eu optei por esse documento. Foram 8 os quesitos principais de análises, né? Todos eles tratam, ou melhor, a maioria deles tratam da questão do planejamento urbano, mas como o meu foco principal desse trabalho, né, foi um recorte nas ondas de calor, o que eu vou trazer aqui, apresentar hoje para vocês, falam do plano de resposta às ondas de calor e de um conceito que até então não existe no Brasil, né, que é a ideia da concepção de espaços distribuídos pela cidade, né, de forma orientada pela cidade, para receber essa população, para receber a população, seja mais vulnerável, seja a população, os transeuntes que estão passando no local, para conseguir acolher essa população durante as ondas de calor, propiciando um espaço que ofereça certo conforto térmico, ofereça pontos de hidratação. E eu percebi que esse conceito ele já existe fora do país, ele leva inúmeras denominações diferentes, né? Locais de resfriamento, abrigo de resfriamento, centro de resfriamento, ilhas frescas, são inúmeros os termos que se referem a esse conceito, e foi com esse olhar, com esses 2 pontos principais, que eu olhei para esses planos de adaptação. E aí, como eu mencionei, eu fiz um recorte dos resultados que eu obtive pensando, né, pensando na questão das ondas de calor e pensando no caso da cidade de São Paulo. De toda forma, acho que essa parte talvez eu até, não sei se vale eu pular porque o tempo está curto, mas só mencionando, né, que feita a espacialização desses documentos encontrados, deu para perceber, né, a prevalência do norte global com as suas publicações, com destaque para os Estados Unidos, Europa Ocidental, o sul da Ásia. O Brasil ainda, infelizmente, está bastante aquém, né, que dos 26 estados brasileiros, apenas 11 capitais apresentaram, até o momento que eu finalizei a pesquisa, né, final de 2023, planos já prontos. Sei que hoje em dia 7 outras capitais estão com esses planos em desenvolvimento, e teve um movimento a nível federal, né, bastante positivo nesse sentido, pensando no programa Cidades Verdes e no estabelecimento de diretrizes gerais para esses planos de adaptação. Aqui eu também vou passar muito brevemente, que não é o foco da conversa hoje, mas vendo essa distribuição cronológica das publicações dos planos, né, dá para perceber que os últimos 10 anos foram bastante marcantes, 2015 principalmente, a partir do ano de 2020, e a gente tem marcos, né, climáticos, pensando nos acordos climáticos, nos encontros, tanto em 2015 com o Acordo de Paris, como em 2020, pós-COP25, e eu faço toda uma discussão sobre isso no meu mestrado, né, faço essas correlações, e observando as estratégias que eu trouxe daquele documento que eu mencionei do C40, deu para perceber que, ainda bem, né, falam muito, bastante enfatizado nesses planos analisados, além da questão da importância da mitigação, a importância da infraestrutura verde, da gente pensar nessa infraestrutura, dessa arborização urbana, tendo em vista todas as possibilidades oriundas dessas estratégias, né? E aí eu fiz uma seleção de algumas referências que eu acho que são positivas e que valem a gente pensar, entendendo, claro, a realidade da cidade de São Paulo,
por continente. Eu fui pensando por continente algumas referências que eu acho que seria importante trazer aqui. E uma delas é essa de 2023, da cidade lá dos Estados Unidos, em Filadélfia, em que foi feito todo um estudo do território e a partir desse estudo foi destacado alguns locais que eles entendem como locais que podem acolher a população nos casos de onda de calor. E o que eu achei bastante interessante, além das diferentes naturezas desses locais selecionados, é que eles também fizeram a inclusão de rotas de ciclismo, rotas de caminhadas, que possuem cobertura vegetal e que possuem sombreamento, também de estruturas inertes, que podem ser possíveis rotas de fuga, digamos, né? Mas possíveis rotas que as pessoas podem utilizar durante as ondas de calor. E todo esse levantamento ele é público, né? É bastante fácil acessar. Existe um aplicativo em que você pode acessar essas informações e tem um site também com a localização. Quando você clica em cada um desses pontos, eles trazem a localização, o que é oferecido naquele local. E aqui tem alguns exemplos, aqui é um mapa público no caso eles chamam de centros de resfriamento, né? Mas deu para perceber as diferentes naturezas desses locais de resfriamento. Alguns parques mais densos, né, com uma cobertura vegetal um pouco mais densa, alguns centros de recreação, alguns edifícios privados, algumas bibliotecas, enfim, eu achei bastante interessante para entender essas diferentes possibilidades, né? Utilizando a infraestrutura já existente, eles apresentam essa possibilidade de acolhimento da população nos casos das ondas de calor. E um projeto bastante semelhante, eu encontrei em Buenos Aires, isso eu tive contato, inclusive, depois do processo de finalização da dissertação, por meio de uma apresentação feita recentemente pela Patrícia Sticoff, e ela trouxe a ideia de refúgios climáticos que existe em Buenos Aires, né? E também são ambientes de diferentes naturezas, e ela deixou muito claro, né, na apresentação, que qualquer lugar que ofereça, que tenha um espaço suficiente para conseguir acolher as pessoas, os transeuntes, e que tenha um conforto térmico, tenha uma situação melhor do que a situação externa àquele ambiente, já é o suficiente para ser considerado um abrigo climático, né? E aí até leva esse selo de refúgios climáticos, locais que oferecem algo para além disso. Por exemplo, locais que ofereçam mobiliário para que as pessoas possam sentar e passar um tempo, ofereça banheiro público, bebedouro e afins. E seguindo a mesma lógica do que eu apresentei de Filadélfia, né? Esses dados eles são públicos, é uma camada que sobrepõe a própria camada no Google Maps, é bastante fácil acessar e está disponível para a população. Essas duas referências que eu trouxe são referências mais no âmbito da intervenção física, né? Da coisa física, mas eu encontrei algumas outras referências que eu acho importante trazer, que tratam mais de medidas protocolares, né? Que é o caso desse exemplo lá em Ahmedabad, na Índia, em que eles criaram uma padronização do que eles entendem como temperaturas alarmantes de onda de calor, né? E criaram diferentes alertas para cada uma dessas faixas de temperatura. E eles também trabalham muito na conscientização por meio de mensagens públicas, né, outdoors, aqui atrás de um tuk-tuk, a gente tem a divulgação de como proceder no caso das ondas de calor. Também tem um sistema de alerta que eles recebem no celular ou no boca a boca, por meio de grupos comunitários. E, nesse caso, vendo o documento, eles enfatizam muito a necessidade de capacitação dos profissionais da saúde pública para conseguirem acolher essas pessoas nos casos das ondas de calor e para saber como lidar, né, com o estresse térmico. E um quarto ponto desse documento é a construção de abrigos para as pessoas, né? São abrigos temporários que oferecem a elas tanto água como medicamentos, água potáveis, essas estruturas têm que ser de sombreamento. E foi interessante que no documento eles também mencionam a importância de ter ar-condicionado dentro, pensando, né, que é um país bastante
bastante religioso, possuir ar-condicionado dentro desses templos, pensando em pontos de acolhimento da população também. Puxando um plano europeu, eu usei como referência esse plano de Paris, de 2020, eu vi que esse plano ele foi precedido por tá aí a importância da aproximação com a academia, né, mas de um estudo bastante extensivo sobre essa capacidade, esse efeito regulador que os espaços verdes e os espaços úmidos, né, as áreas com locais que tenham água, consegue esse efeito regulador propiciado por essas ferramentas, né? E eles também fizeram uma classificação de acordo com as gravidades das ondas de calor e fizeram a listagem desses locais que possam acolher essa população quando as temperaturas excederem a média, né? A média local. E aqui tem alguns exemplos também, além dessa possibilidade dessa listagem, né, dessa sistematização desses locais, eles enfatizam muito a necessidade de você conseguir oferecer nesses locais esses instrumentos, como eu mencionei no caso de Buenos Aires e nos outros exemplos, né? Mas esse mobiliário urbano, os bebedouros, eles também mencionam o aumento do tempo em que os parques ficariam abertos, nos casos das ondas de calor, para conseguir acolher a população. Lembrando que nas ondas de calor, tanto a temperatura máxima fica mais alta, como as temperaturas mínimas ficam mais altas também, né? E elas acontecem durante a noite. E essa redução da altitude, né, entre temperatura máxima e mínima, ela dificulta muito a regulação térmica corporal, né? Faz com que, porque é por conta dessa diferença que o corpo ele consegue sair de um estresse térmico. E quando você não tem essa diferença, faz com que gere um estresse para o próprio corpo, e por isso a importância de pensar em soluções também durante o período da noite, né? No caso da Oceania, um outro recorte que eu achei interessante, que é um plano que ele é voltado exclusivamente para as pessoas em situação de rua, que ele segue também o mesmo caminho dos planos anteriores, mas ele tem esse recorte bastante específico, né? Como lidar com as pessoas em situações de rua durante as ocorrências das ondas de calor, e aí eles fazem essas classificações de ondas de calor, associam a cada uma dessas classificações um tipo de ação específica, e eles entendem o território eles dividem o território e elenca algumas agências que são responsáveis pela ronda, né, de determinadas áreas, para o acolhimento dessa população em situação de rua durante as ondas de calor, e também, assim como os outros exemplos, eles pensam alguns possíveis locais de resfriamento para o recebimento para o encaminhamento dessa população, dessas pessoas. Infelizmente, né, as referências no continente africano, apesar de ter boas referências, né, eu encontrei diversos planos que se aproximam mais da escala do desenho, né, mas, no entanto, a maioria ela fica numa escala um pouco mais distante, traz mais diretrizes gerais. Então, apesar de haver boas referências, eu não encontrei nenhum plano estruturado que tratasse especificamente do caso das ondas de calor, né? E aí, dito isso, né, feito rapidamente mencionado esse breve repertório com algumas referências, pensando no caso da cidade de São Paulo, nós temos o Plan Clima, que já tem inúmeras medidas, inúmeras ações de adaptação, né? Elas são divididas em 3 capítulos distintos: adaptar a cidade de hoje para o amanhã, proteger pessoas e bens, e a Mata Atlântica, precisamos de você. Eu entendi, dentro dessa construção acadêmica, que seria importante, por que não pensarmos também para a cidade de São Paulo, pensando na infraestrutura já existente, por que não a gente não sistematiza esses locais que a gente poderia entender como possíveis oásis urbanos, como possíveis abrigos climáticos, para receber a população, visando esse acolhimento durante as ondas de calor, né? E aí, pensando nisso, vendo essas outras referências, né, eu pensei, por que não pensar em uma categoria ao ar livre, categorias utilizando o espaço público
urbano aberto, né, que são as praças, os parques, que possam oferecer essas amenidades microclimáticas para a população, e também pensando em edifícios fechados, né, pensando em equipamentos públicos que também possam acolher fisicamente a população em casos das ondas de calor. E aí, pensando nessa categoria indoor, né, eu olhei para os equipamentos públicos existentes e pensando em grandes edifícios que teriam essa capacidade de recebimento, nas bibliotecas, nos centros culturais, em museus, dá para perceber que eles, infelizmente, né, estão bastante concentrados na região central e na região, no eixo sudoeste de São Paulo. Então, ele acaba não abrangendo todo o território paulistano, assim como eu gostaria, né? Afinal, as ondas de calor, ela afeta o território como um todo. E aí, por isso, eu pensei na possibilidade de associar esse conceito de oásis urbanos aos equipamentos educacionais, que estão melhor espalhados pela cidade, inclusive nós temos os CELs, que estão em regiões periféricas também. E aí, nisso, existe um projeto que eu deveria ter trazido hoje, mas no mestrado eu menciono bastante a respeito, que é um projeto também de Paris, que eles fazem associações com as escolas, e assim, eles entram nas escolas, fazem melhorias, e aí eles têm 3 pilares, que são os pilares que eu acredito que a gente também poderia pensar para o caso da cidade de São Paulo, né? Que é pensando nas possibilidades oferecidas pelos elementos construídos de sombreamento, que tem esse papel de melhoria na sensação térmica, utilização de corpos d'água, de pontos de hidratação, pensando também na importância para a sensação e conforto térmico, e, claro, a questão da vegetação, da arborização dentro dessas escolas. E comecei a falar e parei, mas falando desse projeto em Paris, eles é uma contrapartida, né? A escola precisa abrir as portas para as pessoas nas ondas de calor, e a contrapartida são essas melhorias que são feitas no interior dessas escolas. E pensando já na categoria ao ar livre, né, como eu mencionei, nesses espaços abertos, seria esse aprimoramento, oferecendo dos locais, dos espaços urbanos abertos, públicos, né, esse aprimoramento pensando no espalhamento de pontos de hidratação ao longo do território, e também na construção de elementos de sombreamento que levem, e outros elementos que tragam, que ofereçam um acolhimento da população, seja um mobiliário urbano, instalações temporárias, um centro de informações, para a permanência da população durante as ondas de calor. E é isso, gente, falei muito rapidamente. Mas travou. O computador travou. A internet, provavelmente. Tá voltando, né? Voltou. Tinha acontecido alguma coisa? Estamos gravados aqui, desculpa. Sim. Obrigada por um trabalho incrível, muito legal mesmo. Acho que traz muito subsídio aí para a gente, para a nossa revisão do Panclima. Nós também, o secretário foi para Paris na Copa, né? Não, na Olimpíadas. E ele foi visitar, junto com o secretário Ravena, uma das escolas, né, que tem esse projeto de oásis, e a gente já tem até conversado, ele tem usado o termo refúgio térmico, né, mas, enfim, seja oásis, seja refúgio térmico, mas isso é muito importante aqui na cidade. E pensar nos equipamentos, até na reunião do Comitê de Crise de Altas Temperaturas, a gente conversou um pouco, porque a Ravena faz parte, o secretário Bruno de Educação,
de usar as escolas, né, mas usar tipo uma quadra, enfim, alguma não as salas de aula, porque quando a gente fala em usar salas de aula eles ficam apavorados, né, mas algum espaço da escola para fazer, mas também usar equipamentos de outras secretarias, não só escolas, enfim. Eu acho que dá para fazer aí um bem bolado e usar e pegar o máximo possível de espaços públicos na cidade, né? Então é uma ideia maravilhosa. Queria perguntar se alguém tem alguma consideração. A Bruna, se quiser falar, por favor. Eu só ia comentar que existe já tem uma ONG, né, que chama Formigas de Embaúba, que elas já fazem ações dentro das escolas, com as construções de mini florestas. Tem até uma colega que vai tratar desse tema, né, da importância de ações como essa, pensando na questão das mudanças do clima, que é uma iniciativa muito interessante. E pensando nesses outros equipamentos, né, também tem uma colega que trabalhou fez essa correlação com os equipamentos esportivos. E é muito interessante, porque dá para perceber que a cidade de São Paulo ela já possui uma infraestrutura que poderá, né, ser classificada, quem sabe, como um refúgio climático, um abrigo climático, oásis urbanos, seja o nome que for, mas que essa infraestrutura ela já existe. Acho que basta a gente aprimorar o nosso olhar em relação a essas potencialidades e pensar em como melhorar esses locais para que eles consigam, talvez, receber esse selo de abrigo climático. Enfim, acho que as discussões são inúmeras. Perfeito. A gente até teve uma conversa com a Ambev, que a Ambev tem um projeto que eles fazem, é um projeto social do produto deles, que é a AMA, que é a água, né? A água deles, e todo o lucro que eles recebem em cima da venda das águas, eles transformam em projeto social, instalando bebedouros pela cidade. Então, eles vão até participar da nossa próxima reunião do Comitê de Crise de Altas Temperaturas, para ver se a gente consegue, já em alguns pontos da cidade, colocar esses bebedouros, enfim. Então, eu acho que assim, ligando os pontos aí para que isso aconteça e que a gente, de fato, tenha esses refúgios aí pela cidade. Laura? Bruna, queria pedir para você compartilhar as suas reflexões. Às vezes você não tem certezas, né? Mas as suas reflexões daquilo que a gente deva considerar prioritariamente para o município de São Paulo. Por exemplo, a gente tem discutido muito lá na secretaria das opções construtivas para a promoção desse resfriamento, né? De uma palavra até, viu, Luciana, uma expressão que a gente não usou ainda, e que eu acho que está no Plan Clima, que a gente usa ilhas de frescor, né? Se você entende que alguma das opções deva ser prioritariamente adotada por nós, e fica à vontade para falar, não é que a gente vai adotar essa que você acha, não é isso. Eu só queria, você tendo pensado por tanto tempo sobre o assunto, qual é a sua opção prioritária para isso? Pensando nessas ilhas de frescor, nos oásis urbanos? Isso. Dito? Isso. Olha, eu acho que inicialmente eu pensaria em algo embasado na arborização de forma homogênea, igualitária por todo o território, e aí vem as inúmeras dificuldades oriundas disso, né? Por conta de outros projetos, a gente tem se aproximado de territórios diferentes da cidade de São Paulo, e a gente percebe o quão difícil é falar, por exemplo, da aplicação dos conceitos do Manual de Arborização Urbana em distritos como Perus, em locais da cidade informal propriamente dita, né? Então, assim, pensando numa ação prioritária, seria como a gente pode entender essas diferentes realidades e fazer proposições com base em elementos naturais, né, prioritariamente as árvores, entendendo essas diferentes realidades do território, o que é algo bastante difícil, né? Eu vejo que a gente projetar para um distrito mais abastado,
Vila Mariana, um Distrito Central, Avenida Paulista, a gente pensar em soluções para essas regiões é algo fácil. A gente pega o manual, a gente consegue aplicá-lo diretamente, facilmente. Mas pensando nessas diferentes territorialidades, até fugindo até, né, o meu trabalho ele foca muito no conceito das estruturas inertes, enfim, mas prioritariamente esse eu entendo como um passo essencial, inclusive pensando nesse arrefecimento das temperaturas, enfim. Mas agora, pensando nesse conceito dos cooling places, dos lados urbanos, ilhas de frescor, enfim, seria a gente ter como base esses equipamentos públicos que estão espalhados de forma mais igualitária pelo território mesmo, e aí acho que os equipamentos esportivos, os equipamentos educativos, acredito que seja o caminho ideal para a gente conseguir contemplar todo o território, né? Que acho que o que me dói muitas vezes são as soluções que acabam sendo, assim, que a aplicação é muito restrita por conta das diferentes realidades, né? Mas olhar para o território como um todo, então são essas, acho que meus dois pontos mesmo. Obrigada, Bruna. Moacir, por favor. Moacir. Bom dia, Bruna, e a todos. Bom, Bruna, parabéns pelo teu trabalho, de fato, achei muito interessante, né? Você vê como é importante essa coisa da academia, né? Ela está podendo fazer estudos, assim, detalhados sobre determinados aspectos, né? Eu fiz uma viagem agora em setembro, passei por Palmas, Belém e São Luís. E Palmas, bom, ali foi aquele auge daquele calorão, né? Em Palmas estava fazendo 40, chegou a fazer 42 graus num dia. Interessante que você, andando na rua, é assim, na cidade, foi assim, você não vê ninguém na rua, nas calçadas, as lojas todas fechadas, com ar-condicionado ligado, e você sai todo mundo com ar-condicionado em casa, você entra no carro, liga o ar-condicionado, e aí você vai para algum lugar que vai ter ar-condicionado também. Então, é humanamente impossível você andar na rua assim, ao ar livre. Assim, é insalubre. Ser humano ali não tem jeito, né? Bom, duas coisas. Uma que eu queria te dizer é que eu vi em Toulouse, tem uma área de refrescamento com aspersão também, bem no centro de Toulouse, é uma área enorme, muito bonito e funciona o tempo inteiro no verão, as crianças usam. Eu sugeria que você desse uma olhada. Antigamente eu já tinha morado em Toulouse, mas eu passei lá há pouco tempo também, assim, está muito bonito e funcionando, né? Agora, eu queria fazer pedir uma informação, que é o seguinte: nós temos uma área dessa também de refrescamento, que foi criado no novo Anhangabaú, né? E eu vou à prefeitura, aquela coisa no centro, eu não vi ele funcionando, eu queria saber se ele está funcionando, se vai funcionar, e se tem, assim, se nos nossos planos tem previsão de outras áreas de refrescamento como essa que foi feita aí no Anhangabaú. Câmbio. Obrigada, Moacir. Obrigada, já fiz as anotações a respeito de Toulouse. Eu já cheguei a ver o Anhangabaú, aquelas aspersores, né, de água, aqueles jatos de água funcionando. Inclusive, tem até uma foto que eu acabei não trazendo, mas foi na onda de calor do ano passado, que estava super cheio, as pessoas estavam utilizando, mas foi algo muito pontual. Eu não sei como é que tem sido o funcionamento daquele local. E quanto à inserção desse conceito nos planos de São Paulo, eu não cheguei a vê-los. Não, na verdade, não cheguei a vê-los, não. Na análise que eu fiz no mestrado, eu não encontrei nenhuma menção a esses aspersores de água.
Tá bem? Só complementando, Moacir, está funcionando sim, de tempos em tempos eles ligam, né, quando está bem calor. Tem muitas atividades aqui no Anhangabaú, não só isso, mas assim, o centro aqui está sendo transformado numa área cultural, de dança e tudo mais. Mas assim, a gente não pode negar que foram retiradas muitas árvores aqui no centro também, né? Então, a gente tem isso, mas também tem esse problema da retirada das árvores que, infelizmente, faz falta. Então, Ana, por favor. Joia, obrigada. Bom dia a todos. Queria também parabenizar a Bruna pelo lindo trabalho, né? Já pedi, inclusive, lá no nosso grupo do comitê para repartir conosco, vai ser de muita utilidade, né? Acho que é importante a gente pontuar, eu coloquei até ali no chat que pouquíssimas ações, né? Eu só conheço uma, na verdade, mas é importante a gente falar do que tem sido feito no Brasil, né? O plano de ação de Belo Horizonte, ele previu a criação de refúgios climáticos aos moldes, né, dos europeus e foi instalado um. É pouco, sobretudo para Belo Horizonte, que está numa área de transição, para Cerrado, calor cada vez mais intenso, etc. Instalaram no centro de Belo Horizonte, ali no chat, inclusive, a notícia, né? Está perfeito? Também não está, mas tem uma árvore que está padecendo um pouco de copa, mas ela vai encorpar. Tem um espaço para dessedentar, né, animais domésticos e também humanos, né, e aspersores. Então, isso já é o início, né, acho que era isso, o meu intuito era esse, aqui, pontuar que também no Brasil a gente já está com essas iniciativas. E a segunda observação que eu queria trazer é que eu acho que a gente também não pode romantizar, digamos assim, essas soluções. A gente já tem nas cidades, por exemplo, os parques, né? O próprio Trianon conta com bebedouros, etc. A gente tem que potencializar isso, porque senão a gente cria tantos entraves, né? Acho que a reflexão é isso, né? Cria tantos entraves, uma coisa que pode ser já ocupado, esses espaços, como você muito bem mapeou, né? E potencializar o que já tem, os parques, as praças, com os aspersores, com mais plantios de árvores, e na rua, né? Na rua, o plantio é inegavelmente fundamental para que traga frescor, né, para a cidade toda, aos moldes que foi feito na Espanha, nas quadras climáticas, né, que são refúgios climáticos. Então, são essas minhas duas observações. Obrigada e mais uma vez, parabéns. Obrigada, Ana. Quer comentar, Bruna? Sim, já acessei aqui o link, vi que é de junho desse ano, é ótimo, né, que a gente comece a trazer esse conceito, inclusive utilizando esses termos, né, porque eu acho que isso já vai entrando também na mente da população, entendendo esses locais como um local de acolhimento, para que as pessoas possam passar um tempinho lá durante essas ocorrências. E eu concordo que a gente não pode romantizar, existe uma complexidade muito grande por trás de cada uma dessas soluções apontadas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na reativação das fontes públicas, é um tema extremamente complexo, porque tem toda uma questão do vandalismo, das pessoas em situação de rua que vão utilizar de outras formas. Então, acho que vale a pena levantar, trazer à baila o tema para a gente se deparar com né, se confrontar com esses inúmeros desafios e propor possíveis soluções, né? Aqui no ABC, eu vi que algumas fontes foram reativadas, algumas fontes públicas, né, que até então estavam fechadas, como mesmo se mencionou o Trianon, a fonte que existe dentro do Parque Trianon não foi reativada até então por conta desses problemas de vandalismo, né? Mas voltando a esse exemplo do ABC, que eles reativaram essas fontes, só que eles precisaram gradear completamente a fonte. Então, é algo que esteticamente não é agradável, as pessoas não conseguem usufruir, como aqueles exemplos que eu trouxe, né, que as pessoas conseguem entrar nesses locais para se refrescar. Enfim, tem uma complexidade que ela precisa ser discutida
E é isso, discutida. A gente não pode fechar as portas diante desses problemas e sim pensar em possíveis soluções. E obrigada, Ana, pelas contribuições. Obrigada. Essa foi uma pauta até trazida na última reunião do CADES, de ativar essas fontes. A gente até conversou, porque eles trouxeram de exemplo uma aqui no centro, perto do Anhangabaú, e a gente conversou com o subprefeito, ele já estava, essa pelo menos, estava reativando, mas é um problema sério de vandalismo, e eles falaram, cada vez que reativa, vem, roubam peças, não sei o que, é bem complicado. Douglas. Bom dia, gente. Precisei sair da minha mesa, mas eu quero só abordar aqui a questão que foi colocada das fontes do Vale do Anhangabaú. Eu não ia abordar nada, mas como foi mencionado, eu só gosto de reforçar, assim, eu sou engenheiro da prefeitura, trabalho na CIURB, e fomos nós os responsáveis pela implantação da obra, né? Até mesmo um pouco da discussão do conceito. Isso é um projeto bastante antigo, mas a gente que implantou. E há muita confusão nesse espaço, que o que foi feito foi a mudança de uso do local, tá? Então, o Vale do Anhangabaú, ali, aquele espaço todo, ele era bastante contemplativo à época, com aquelas árvores e tal, e precisava dessa questão mais cultural de reunir as pessoas e ter espaços de eventos. Então, foi feita essa mudança de uso. Então, isso é importante destacar, né? Tinham várias árvores e agora tem menos. Na verdade, o número final de árvores ali, naquela obra toda, no complexo todo do Vale do Anhangabaú, está 34 árvores a mais do que o existente originalmente. Lógico que as árvores eram grandes, foram transplantadas algumas, outras realmente foram cortadas, e as novas árvores ainda vão levar alguns anos para elas ficarem frondosas e tal. Mas o conceito foi deixar o espaço livre. Então, as árvores hoje elas estão alocadas nas laterais do espaço e precisou fazer um piso muito resistente. Então, hoje é um piso de concreto. Eu trabalho aqui no centro, é doído. Em dias quentes, é ruim, sim, passar ali. É muito quente. Então, as fontes ajudam nesse sentido. Então, a gente trouxe uma mudança de uso, precisou fazer um piso muito rígido por conta do peso suportado de equipamentos pesados. Então, o que temos hoje no Vale do Anhangabaú, isso foi uma mudança de uso do local, né? O número de árvores aumentou no final do projeto, só que elas vão demorar um pouquinho mais para crescer. Então, achei só importante pontuar, que eu acho que está no tema e foi mencionado o local, então é uma confusãozinha, que a turma costuma colocar, ficou horrível, ficou ruim, ficou quente, mas foi uma necessidade de alterar o uso do local. Tá bom? Era só isso, só. Obrigado. Obrigada, Douglas. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, eu queria, Bruna, obrigada pela sua apresentação, pelo trabalho todo aí feito de pesquisa. Queria lembrar a todos que a lista de presença está no WhatsApp e também foi mandada no invite para vocês, então, por favor, assinem para que a gente possa computar na ata. Queria perguntar se alguém tem alguma sugestão de pauta para a próxima reunião. Alô, é Henrique falando, do Instituto de Engenharia. Eu queria introduzir alguma coisa sobre nós temos uns problemas de veículo elétrico com essa bateria de lítio que entra em combustão e é horrível, terrível isso aí. Nós temos mais ou menos 3.000 pontos na cidade de São Paulo possíveis de acontecer isso a qualquer momento. A ventilação nesses estacionamentos, dos prédios de shopping é reduzida e a questão é muito complicada. Sugiro, quem puder olhar, Universidade do Fogo, são 18 pontos referente a isso. E também o bombeiro, no dia 5 de abril, soltaram uma portaria em consulta popular, que nós acrescentamos alguma coisa, mas é bom olhar. É importante e urgente. Eu queria pedir ao secretário Naline que a gente montasse algum grupo rápido disso e atuar, porque a hora que acontecer vai ser um desastre climático pontual, mas terrível, tá? Eu agradeço a atenção e peço a atenção de vocês nisso aí. É muito perigoso.
Obrigada, Henrique. A gente, aqui na Seclima também, a gente coordena o comitê gestor de mudança da matriz energética da frota, né, onde é discutido esse tipo de assunto. Então, se você quiser participar, a gente pode te mandar o convite também da próxima reunião, para que você, enfim, participe. Tem vários temas que a gente traz para o Confrota. E assim, tem essa portaria do bombeiro que já está estudando também, junto com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos e todos, para que a gente possa não correr esse tipo de risco. Então, mais alguém? Não é isso, não correr. O risco já existe. Eu estou em contato com a BVE, mas só que eles estão muito na teoria. Na prática, em preventiva, vamos atuar. Eles estão mais na parte comercial de defender os veículos. Sabe? Nós, do Instituto de Engenharia, com o Corpo de Bombeiros, é outro tema, é outra face. A BVE está conversando com os bombeiros, é isso que eu quis dizer, para que eles cheguem no consenso. Bombeiros, sim, a BVE ela é comercial e técnica comercial. Tá? Um abraço, bom dia. Laura? Queria lembrar, dentro disso que o Henrique falou, que tem ação do Plan Clima para a promoção do estudo do abastecimento dos veículos elétricos, que isso ainda não foi feito. Do Plan Clima, de mesmo jeito, a questão do sistema, viu, Henrique? O sistema como um todo, que inclui isso de segurança, tá? E também uma análise do consumo energético no território do município de São Paulo, para, inclusive, mapear as questões de preparatividade, de responsividade, etc. Então, é só para lembrar de que essas ações precisam ainda ser desenvolvidas. Acho muito bom essa proposta dele, para a gente pensar. Obrigada, Laura. Mais alguém tem algum comentário? Não? Então, eu queria agradecer a presença de todos, em nome do nosso secretário Renato Nalini, mais uma vez agradecer ao Rômulo e a Bruna pelas exposições e desejar um ótimo dia até a nossa próxima reunião. Obrigada, gente.